Meus irmãos, a paz do Senhor a todos, que o Senhor Jesus continue sendo glorificado nesta igreja, nesta casa. Deus continue sendo louvado em todo o tempo, por nossos lábios, pela nossa família, por todas as senhoras que aqui estão. Eu quero externar a minha gratidão ao Senhor Jesus por mais esta rica oportunidade de estarmos todos reunidos em uma só voz, num só intuito, de adorarmos ao Senhor nosso Deus. Eu quero também agradecer a minha esposa, a nossa irmã Sandra, a congregação do Piraporinha, que está aqui também, a todas as senhoras que deixaram as suas respectivas congregações para juntas estarem aqui com um só objetivo de agradecer ao Senhor por mais este ano que concede a todas as senhoras e a nós também de estarmos aqui participando do 47º Congresso do Círculo de Oração. Louvar a Deus pela vida do pastor Dorival, pastor desta igreja, também a sua muito digna esposa, nossa irmã Lucila, coordenadora geral deste Círculo de Oração, também ao pastor Maurinho, a sua esposa e irmã Elizabeth, e as todas regentes do nosso setor, as dirigentes do Círculo de Oração, aos musicistas, também à orquestra. Louvar a Deus pela vida de todos vocês. Estou alegre porque este ano nós podemos ver, apesar de muitas percas que nós tivemos, milagres, como o retorno da nossa pastora. E eu queria, nesse momento, convidar a você para nós fazermos, daqui a pouco, uma oração de gratidão a Deus pelo retorno da nossa pastora. Eu também, nesta noite, eu não sei, a irmã Clarinda, do Parque Nova Santo Amaro, está aqui? Não está. A irmã Clarinda, eu fui forjado no Círculo de Oração. A irmã Clarinda, ela me conheceu, eu estava numa situação muito difícil, envolvido nas drogas, e aquela senhora, juntamente com a irmã Paulina, a irmã Benedita, a irmã Maria, esposa do irmão Apulcro, a irmã Luciana, que naquela época era dirigente do Círculo de Oração, e a esposa do copastor, a nossa irmã Josefa. Eu aprendi naqueles momentos, dando os primeiros passos iniciais, que a minha vida deveria ser uma vida pautada em oração. A irmã Clarinda, ela chegou para mim e falou assim: Negrão, eu vou lhe dar um conselho. Droga não tem asa e nem voa, e também ela não tem perna para ir até você. Mas eu vou lhe dar um conselho de crente: vergonha na cara e joelho no chão. Porque se você renunciar e se você juntar-se a nós no círculo de oração, eu tenho certeza que Deus fará uma grande obra. O tempo se passou e aqui nós estamos quase chegando ao 23º ano em que Jesus me chamou. E louvar a Deus pela vida das senhoras, porque é no círculo de oração que nós recebemos as nossas vitórias. É no círculo de oração que os obreiros que estão aqui à minha retaguarda solicitam às senhoras para que algum pedido, alguma solicitação, as senhoras jejuem, as senhoras orem, e a resposta vem do Pai. Então, eu quero louvar a Deus pela vida das senhoras. Eu quero convidar aqui a vocês, musicistas, eu quero louvar o hino 370, em gratidão a Deus, pela vida da pastora Lucila, que Jesus a trouxe de volta, pela vida do pastor Dorival, que durante todo este período de tribulação, o Senhor o manteve em pé, orando, buscando a Deus e intercedendo pela nossa vida. Quem crê nisso, diga amém. Vamos louvar a Deus, hino 370. Eu estou dentro do tempo que Jesus me deu, eu serei fiel. Mas eu quero louvar a Deus, porque foi um ano de livramento. Um ano eu quero agradecer ao meu Senhor Jesus. Daqui a uns dias a minha filha Gabriela estará indo para a cidade de Marília com a minha filha mais nova. Mas eu tive umas bênçãos de Deus. Ela conseguiu entrar na universidade, está indo para a cidade de Marília. Meu filho passou no exame, na primeira e segunda fase do exame de ordem. E eu vejo o trabalhar de Deus na nossa vida. Você pode agradecer a Deus pelo seu filho?
pelo seu esposo, pela sua família. Então eu te convido nesta noite, muda o quadro, muda a situação, muda esta voz de choro e comece a agradecer ao Senhor Jesus. Comece a agradecer a Deus. Tem vitória na casa, tem vitória da parte de Deus, tem vitória. Senhor, dai-me mais graça por tudo que tu fizeste por mim, por tua graça no meu e me encheu de ventura sem fim. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado honras-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti, de graça desce ao meu coração a santidade, a paz e a fé, pois o celeste consolação e liberdade de estar aos teus pés. Mais grato a ti, mais grato. Só quem é grato louva ao Senhor. Mais consagrado, ó faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Ó meu Senhor, tu fizeste por mim o que ninguém poderia fazer. Na cruz pregado desceste assim, sangue no qual sempre posso mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Louvado seja Deus. Isaías capítulo 32, versículo de número 9. O tema que as senhoras escolheram com a orientação do Senhor. Assim nos diz a preciosa palavra: levantai-vos, mulheres que viveis despreocupadas, e ouve a minha voz, vós filhas que estáis confiante.
inclinai os ouvidos às minhas palavras, porque daqui a 1 ano e dias vireis a tremer, ó mulheres, que estáis confiantes, porque a vindima se acabará e não haverá colheita. Tremei, mulheres que viveis despreocupadamente, turbai-vos, vós que estáis confiante, despivos e ponde-vos desnuda, e cinge com panos de saco os lombos. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, o tema que foi proposto para a noite desse dia, para esta festividade ao 47º ano, eu preciso aqui retomar alguns livros da Bíblia, para que nós possamos ter uma melhor compreensão. Eu preciso pelo menos dividir, nesse momento, o período profético em dispensações. Nós sabemos que na teologia existe pelo menos 7 dispensações na perspectiva pentecostal. A primeira dispensação, ela é denominada como a dispensação da inocência. Dentro da dispensação da inocência, nós entendemos que foi o período em que Deus formou o homem do pó da terra, deu-lhe a oportunidade, criou norma dentro do jardim, para que Adão não comesse junto com a sua companheira do fruto que havia no meio do jardim. A desobediência fez com que Adão comesse desse fruto, e o Senhor o retirou do jardim, colocando 2 querubins ungidos. Não teve mais a oportunidade de retorno para dentro do jardim. A segunda dispensação é conhecida como a dispensação da consciência. Nesta dispensação da consciência, ela vai de Gênesis capítulo de número 5 até Gênesis capítulo de número 6. Neste período, o homem passa a ter conhecimento do bem e do mal. E dentro desta dispensação, algumas pessoas conhecidas e lidas por todos nós passaram por elas, como por exemplo, Adão, Enos, Cainã, Maalalel, Jared, Enoque, Matusalém. Também temos Lameque e, por fim, Noé. Nesta dispensação, o homem, a humanidade, todos morrem com a preservação apenas de Noé, dos seus filhos, da sua esposa e da sua nora. A terceira dispensação, ela é denominada como dispensação do governo humano. A quarta dispensação é esta. A quinta é justamente, a quarta dispensação, é a dispensação patriarcal, aonde Deus chama Abraão lá no capítulo de número 12, conhecido de toda a igreja pelo texto que lemos e as promessas que Deus fez a Abraão. Abraão, saia do meio da tua terra, do meio da tua parentela, e eu lhe mostrarei uma terra aonde emana leite e mel. Essa dispensação, ela se encerra e dá início agora a outra dispensação denominada como dispensação da lei. Nessa dispensação da lei, nós podemos dividir em 2 períodos. O primeiro período é o período teocrático, aonde Deus governa Israel, aonde Deus, ele é o rei de Israel. Mas Israel não estava contente com Deus reinando e dando as diretrizes para Israel. E Israel queria, por todo custo, ter um rei. E a insatisfação fez com que eles rejeitassem a Samuel. E é dentro deste período que eles estabelecem e ovacionam um homem por nome de Saul,
que foi o primeiro rei de Israel. Nós entendemos que durante este período de insatisfação que Israel queria ter um rei, eles rejeitam agora o Senhor como rei. E entra-se o período que é denominado o segundo período dentro da lei, que é o período monárquico, aonde Deus estabelece agora os reis. É interessante falar que quando Deus ele chama Abraão, de Abraão nasce Isaque, de Isaque nasce Jacó. De Jacó é procedida as 12 tribos, os filhos de Jacó: Rúben, Simeão, Levi, Issacar, Zebulon, Dan, Naftali, Gade, José, Benjamim, e todos estes filhos de Jacó, por conta da promessa que Deus fez a Abraão lá no capítulo de número 12, no início da dispensação patriarcal. O Senhor Deus agora estabelece e chama para a sua obra alguns homens importantes, como por exemplo, após a morte de José. Após a morte de José, a Bíblia diz que este rei não conhecia a nenhuma dessas histórias, nem o povo também. Porém, Deus ele chama um homem por nome de Moisés, para ser líder de Israel. Só que Moisés, durante o período da sua peregrinação, Moisés, ele agora vê a terra que Deus prometeu, lá no capítulo de número 12, e o Senhor Deus levanta um homem por nome de Josué. Josué, por sua vez, ele tinha a grande responsabilidade de fazer o quê? O povo está meditando na lei do Senhor. Parece-me que eu ouço este louvor de Salmo de número 1. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. E aqui foi o que Deus falou para Josué: mas antes medita na lei do Senhor de dia e de noite, e será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dará o seu fruto na estação própria. Parece que eu vejo Deus narrando essas palavras para Josué. Josué, por sua vez, ele é incumbido de agora dar a repartição das terras que Deus havia prometido. Cada tribo recebe de Deus a sua herança. Cada tribo recebe de Deus a sua possessão, o seu quinhão, naquilo que Deus havia estabelecido. Mas Josué, ele agora vem a óbito, e Deus naquele período, ele não quer levantar um outro sucessor como Moisés e como Josué. Então Deus estabelece agora uma nova época, um novo período, com um novo renascimento de uma nova história, que é conhecido dentro da Bíblia como o período dos juízes. O primeiro juiz se chama Otoniel. Otoniel, ele tem essa responsabilidade de julgar. Mas no capítulo 2, versículo 18 do livro dos Juízes, a Bíblia diz que todas as vezes que Deus levantava um juiz, a nação se levantava, a nação se posicionava na presença de Deus, e Deus, ele era com aquele juiz. Mas havendo aquele juiz falecido, o povo entrava na mesma rebeldia. Se você analisar o texto de Juízes, capítulo 21, versículo 25, você vai perceber que neste período Israel estava fazendo o que queria. Eles não obedeciam às regras, eles não obedeciam às leis. Então Deus, além de levantar Otoniel, ele levanta mais 12 juízes, sendo o último um homem por nome de Samuel. Porém, dentro deste período, o povo, pelo fato que não queria ter a responsabilidade de carregar consigo aquilo que Deus havia determinado no Torá, aquilo que Deus havia determinado nas suas leis, aquilo que Deus havia preservado na sua palavra e entregado a Moisés para a orientação de Israel. Israel não quis obedecer às leis do Senhor. Então Deus agora
levanta um novo período, chamado período monárquico, levantando reis e ao mesmo tempo levantando profetas. Só que os profetas, ele tem a grande responsabilidade de fazer o quê? De denunciar os pecados do povo. Os profetas são levantados como arautos de Deus. Os profetas são levantados não para agradar Israel. Os profetas são levantados para apontar para o povo e dizer: conserta-te, casa rebelde. Conserta-te, porque o Senhor virá e não tardará. Para que vocês tenham uma noção dos profetas, um dia Jeremias, ele quis sair, não queria ter esta grande responsabilidade, se esquivando e disse: olha, eu sou menor, olha, eu não quero, Senhor, este ministério. Aí o Senhor Deus disse: Jeremias, eu te chamei lá desde o ventre da sua mãe, desde a madre eu já te santifiquei, e as nações eu te dei por profeta. Ser profeta é uma responsabilidade tão grande, que Deus chama o profeta Ezequiel e disse: Ezequiel, a tarefa que eu entrego nas suas mãos não é uma tarefa fácil. Você vai pregar para um povo que conhece as leis. Você vai pregar para um povo que fiz milagre, abri o mar vermelho, levei alimentação para este povo, fiz com que eles tivessem território, fiz com que eles tivessem a preservação da sua vida, dei livramento a Israel. Dei alimento a Israel, dei terra a Israel, mas Israel é um povo rebelde, obstinado de coração, de servidura. Mas eu quero lhe dizer algo, Ezequiel: pregue tudo o que eu te mandar na fronte de Israel. Eles são casa rebelde, mas eles precisam saber que eu mando no céu e ordeno os profetas que preguem. Pregue tudo o que eu vos mando. A responsabilidade é tão grande de ser profeta. E um dia o profeta Amós, no capítulo 7, disse: eu não pedi para ser profeta. Eu era boieiro, cultivador de sicômoros, mas já que ele me chamou para ser profeta, eu vou entregar o que Deus me entregou na profecia para Israel. E o interessante é que dentro deste parâmetro, os profetas eles tinham esta responsabilidade de trazer a denúncia do pecado. E você denunciar pecado não é fácil. Esse ofício de pregar a repreensão, ela é até os dias de hoje uma coisa que não soa muito bem. Porque os nossos ouvidos só querem ouvir as coisas que agradam o nosso ego. Mas quando a palavra é de repreensão, queremos fazer que nem os discípulos fizeram com Jesus. Quando o discurso foi duro, eles começaram a sair. Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, você também não quer se retirar com eles? Ele disse: Senhor, a palavra está dura, mas para onde iremos nós? Se só o Senhor que tem a palavra de vida. É só Deus que tem palavra de vida. Palavra de vida vem do céu. Palavra de vida vem do eterno. Palavra de vida vem daquele que manda e não é mandado. Palavra de vida é daquele que dá o decreto e não recebe decreto de ninguém. É dele que vem a salvação, é dele que vem a palavra, é dele que vem a ordenança e é dele que vem a repreensão. E é dentro deste período que Deus também levanta o profeta Isaías. Num período profético. Só que o povo, eles não queriam saber. Porque lá em Juízes, capítulo 21, versículo 25, vai nos dar justamente aquilo que nós precisamos encaixar nessa mensagem. O quê? Naqueles dias, não havia rei em Israel, e cada um fazia o que se achava reto. Eles não estavam preocupados com nada. Aquilo que o seu coração ordenava, eles faziam. Deus levanta reis. Deus levanta profetas. E o povo? Tranquilos. Só que o interessante é que Isaías,
é denominado como profeta messiânico. Isaías era casado, seu nome quer dizer salvação. Isaías teve 2 filhos. Hebreus capítulo 11, versículo 37, a morte dele não foi uma morte com glória. A morte dele, ele foi cerrado ao meio pelo rei Manassés. Só que tem um porém. Isaías, ele cumpriu fundamentalmente o trabalho que Deus ordenou a ele. O ministério profético de Isaías dá início também na morte de Uzias. Só que o povo está tranquilo. E o que é que acontece? Salomão, quando ele foi rei de Israel, ele teve um grande problema. Porque ele começou a casar-se com mulheres que Deus não queria que eles se casassem. Deuteronômio capítulo 17, havia um estabelecimento daquilo que Deus ordenou. E Deus falou, olha, vocês não devem fazer multiplicação de cavalos e nem confiar neles. Vocês devem obedecer às leis. E o rei não pode se casar com mulheres estrangeiras. Só que Salomão, ele não foi igual a Davi, que ia para a batalha guerrear. Salomão, ele quis fazer um reinado, uma política diferente. E Salomão começou a casar-se com mulheres estrangeiras para manter a paz com os outros reinados. Dentro dessa situação, Salomão, ele morre e deixa um grave problema para Israel. Qual é o problema de Israel? O problema agora é que Deus havia estabelecido e Deus deu uma ordem. Deus deu uma ordem. A ordem veio de Deus para ter a divisão das 12 tribos. E agora Deus usa o profeta Aías. Lá veio o profeta. Lá veio o profeta. Lá veio o profeta. Tu quer ser profeta, quer? Tem certeza? Não vai correr, não? Abra sua Bíblia aí. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 12. Versículo de número 24. Vai devagar mesmo, não tem problema. Dentro do tempo eu vou entregar aquilo que o pastor estabeleceu. Capítulo 12, versículo 24 do primeiro livro dos Reis. Primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo 12, versículo de número 24, diz assim: assim diz o Senhor, não subireis, nem pelejarei contra os vossos irmãos, os filhos de Israel, cada um volte para a sua casa, porque eu fiz isto. Judá quis se levantar contra Roboão, e Deus disse, não senhor, volte para casa, porque quem fez isto, fui eu. Para quê? Para preservar o que Deus havia estabelecido em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que Deus falou que era da linhagem, que viria que iria pisar na cabeça da serpente. Então Deus preserva a tribo de Judá. E no que Deus preserva a tribo de Judá, entra Isaías na história. Quando Isaías entra na história, o império que estava em evidência era o império egípcio. E isso é interessante. Porque dentro da história bíblica, nós tivemos aproximadamente 7 impérios em destaque. O primeiro império é o império egípcio. O segundo império é o império assírio. O terceiro império é o império babilônico. O quarto império é o Medo-Persa. O quinto greco-macedônio. O sexto império romano. E o sétimo vai acontecer quando o anticristo fizer todo o seu cenário. E vem Cristo para destruir o império do anticristo. Só que tem um porém. No período de Isaías, o império que estava em evidência era o império egípcio. E agora o povo de Israel estava querendo pedir conselho no Egito. Vamos lá? Isaías capítulo 30. Eu não escolhi o tema, quem escolheu foi vocês. E dentro da orientação de Deus.
Isaías capítulo 30, aí diz assim: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos e que não procedem de mim e fazem aliança sem a minha aprovação para acrescentarem pecado sobre pecado. Primeiro, eles vão agora e são denominados como filhos rebeldes. Por quê? Porque executam planos sem pedir a orientação de Deus. Cuidado com o que você está fazendo. Cuidado com as suas ações. Você já perguntou a Deus se Deus está nesse negócio? Você já perguntou a Deus se Deus está nesse negócio? Preste bem atenção. É dentro deste período que o povo agora, eles querem pedir socorro aonde não deveriam pedir. Aonde? No Egito. Só que no capítulo de número 32, e que nós lemos e é o tema dessa festividade, a Bíblia diz assim: levantai-vos, mulheres, que viveis despreocupadas, e faz o quê? E ouve a minha voz, vós filhas que estáis confiantes, e fazer o quê? Inclinai os ouvidos às minhas palavras. Vamos para aqui. Deus, ele está vendo o seu povo, mas o seu povo não estava dando ouvido à sua voz. Apocalipse capítulo 2, versículo 7, diz assim: que quando o Espírito diz às igrejas, vamos lá, Apocalipse 2, versículo 7. Na hora tem que dar uns brancos assim, então eu tenho que ir para a Bíblia. Vamos para a Bíblia. Vai devagar, não tem pressa não, tá bom? Apocalipse capítulo 2, verso 7 diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 2 e 11. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse capítulo 2, versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse capítulo 2, versículo 29. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Apocalipse capítulo 3, versículo 6. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Apocalipse capítulo 3, versículo 13 diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E é um problema quando nós não nos inclinamos para ouvir a voz de Deus. É um problema sério que pode haver uma causalidade sem retorno. Por quê? Porque a minha decisão pode gerar uma grave consequência sem retorno. Porque eu não estou ouvindo. E o Senhor Deus, Ele fala para as mulheres. Por quê? Porque vocês têm fundamental importância na obra de Deus. Você quer ver uma coisa? Abigail, ela percebeu que seu marido não deu ouvido à voz de Deus. E o que é que ela fez? Ela toma a frente. Vai levar alimento para dar livramento ao seu marido. Vocês têm uma importância tão grande na obra de Deus, que Deus, Ele fala por intermédio de Isaías, alertando as senhoras e as mulheres daquela época, dizendo: vocês precisam de se levantar e sair da sua zona de conforto. Vocês precisam se colocar em pé, porque eu tenho uma confiança também em vocês. Vocês precisam se levantar. Eu levantei a Sara, eu levantei a Débora, eu levantei a Ruth, eu levantei a Noemi, eu levantei a Esté, eu levantei essas guerreiras para estarem atentas à minha voz. E o interessante, que o primeiro ponto que eu destaco aqui é a sensibilidade. A falta de sensibilidade espiritual. Tem tanta gente que perdeu a sensibilidade, ouve todo mundo, só não ouve a voz de Deus. E é um perigo quando nós deixamos de ouvir a voz de Deus. Você está ouvindo a voz de Deus? Você está ouvindo a voz de Deus? Você está ouvindo a voz de Deus? Quem está ouvindo a voz de Deus aqui? Quem está ouvindo a voz de Deus dizendo: levantai-vos, mulheres? Quem está ouvindo a voz de Deus? Aí na galeria, tem alguém ouvindo a voz de Deus aí? Tem alguém ouvindo a voz de Deus aí na galeria? Então, se tem alguém ouvindo a voz de Deus, mulheres e homens, Deus está dizendo: se levante. Efésios 5,14, desperta tu que dorme, levanta dentro dos mortos. Porque às vezes nós estamos andando com pessoas mortas e não damos ouvido à voz de Deus. Então sai fora.
Sai dessa zona de conforto. Sai da zona. Deus está convidando a você a sair para a guerra. Deus está convidando a sairmos para a batalha. Deus está convidando, dizendo: levanta. Levanta, ouve a minha voz, levanta, ouve a minha voz. Quantas pessoas estão aqui dentro que Deus levanta você nas madrugadas e você fica para lá e mexe no celular, mexe para lá, mexe para cá, vai para o Facebook, vai para o Instagram, e Deus está dizendo: levanta, levanta e desce, levanta e desce, levanta e ora, levanta e clama, levanta e chora, levanta e entrega a sua vida, levanta e clama pelos seus filhos, levanta e clama pelo seu casamento, levanta e clama pela sua empresa, levanta e clama pela sua vida espiritual. Levanta e clama, 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 clama. E o Espírito Santo dizendo: levanta, desperta, levanta, desperta, levanta, desperta, levanta, desperta, levanta, desperta. A segunda coisa que Israel fez e que aconselho para nós: Israel foi confiar em deuses. Por quê? O problema de Israel sempre foi os bezerros. Arão levantou um bezerro. Jeroboão disse: eu não quero um não, eu quero agora 2. Um em Betel e outro em Dan. Porque se esse povo subir para adoração... Se esse povo subir para o templo, para as festas cerimoniais, onde tem cordeiro, aonde tem pão, aonde tem azeite, aonde tem a presença... Esse povo já teve orientação de Salomão, dizendo: se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, se esse povo subir para lá, eu estou perdido. Então coloca 2 bezerros, um em Dan e outro em Betel, impedindo o quê? O povo de subir. Por que isso? Porque ele sabia que o povo gosta de facilidade. Terceira coisa, não fecha sua Bíblia não, capítulo 32, versículo de número 11. Todo mundo achou? 32 e 11? Vamos lá. Despi-vos e ponde-vos desnudas. E cinge com quê? É para cingir com quê? Não entendi. Para servir com o quê? Eu não entendi, não ouvi, não. Está com o quê? Escute aqui para aqui. Deus fala assim: com as vestes que vocês estão se utilizando, eu não quero nem ouvir vocês. Licença, pastor. Com essas roupas aí, quero nem conversa com tu. Por quê? Porque a Bíblia diz, vamos voltar, só um capítulo, volta aí no capítulo 31. Olha como que Deus ele faz. Ele diz assim: ai dos que descem o Egito em busca de socorro, e se estribam em cavalos e confiam em carro, porque são muitos e cavaleiros, porque são muitos fortes, e não atentam para o Santo de Israel, e faz o quê? E nem busca o Senhor. Então, para descer para o Egito, eu tenho que estar vestido como eles. Eu tenho que andar como eles. Viver como eles. Agora, como que eu, vendo os milagres que Deus fez, abriu o mar vermelho, enviou codornizes, matou o inimigo, abriu o chão, fechou cova, matou todo mundo, matou rebelde, fez o que fez, mas o povo não queria saber de nada. Aí disse: o negócio é servir aos deuses dos pagãos. Vamos vestir a roupinha do Egito. Aí desce todo mundo para o Egito. Ai dos que descem ao Egito em busca de socorro. Aí vai para o rei do Egito: ô rei, socorre nós. Aí Deus falou: vou acabar com essa festa, porque vai vir o povo assírio dominar o Egito, e quando o assírio pensar que está dominando, eu mando os babilônicos. Ou seja, é Deus dizendo: quem manda aqui sou eu. Quem manda aqui sou eu. Eu mando em Israel, mando em Judá, mando nas tribos, ordeno o anjo, ordeno todas as coisas, e quem ordena tudo sou eu. Preste atenção, e aqui já estou levando para o encerramento.
E Deus ele chega agora e diz: a primeira coisa que eu quero que vocês façam, tira essa roupinha do Egito e muda as vestes, porque eu quero vocês vestidas de pano de saco. Eu quero minhas mulheres vestidas de pano de saco, as minhas filhas, aquelas que eu confiei, aquelas que eu chamei, aquelas que deram a luz, aquelas que são braço direito, aquelas que são ajudadoras, aquelas que são chamadas. Aí Deus fala: tira essa roupa, se veste de pano de saco. E pano de saco significa o quê? Humilhação. Tem humilhação aí? Tem humilhação aí? Tem humilhação aí? Tem humilhação? Eu tenho certeza que tem. Porque você passou um ano difícil, ano de prova, ano de luta, ano de tribulação. E sobe na oração, e desce na oração, e vai para o jejum, vai para a oração. E vai para a oração, e vai para o jejum, e vai para o jejum, e vai para a oração. E sobe para a consagração, e Deus disse: dá livramento, Senhor. Me dá livramento, Senhor. E agora o que é que essas mulheres recebem da parte de Deus? E aqui encerro. Deus, vamos lá, capítulo 32, versículo de número 12. Vamos ler o 15 para encerrar. 32 e 15. Vamos ler o 14 e o 15. Aí Deus fala assim: mulheres, se levantem e saia da zona de conforto. Tenham sensibilidades para ouvir a minha voz. Não confiem nos outros e nem nos cavalos que há no Egito. Salmo de número 20, versículo de número 7. Uns confiam em quê? Em carros. Outros confiam em quê? Em cavalos. Mas nós fazemos o quê? Menção de quem? Menção de quem? No nome do Senhor? Vamos lá, Deuteronômio capítulo 17. Vamos lá, para fechar. Deuteronômio capítulo de número 17. Vamos devagarzinho, irmão, não tem pressa não. Deuteronômio capítulo de número 17. Olha o que é que o Senhor vai falar para Moisés. Versículo de número 16. Porém, vamos ler o 15, senão fica um negócio meio esquisito. Vamos ler o 14, 15 e 16. Diz assim: quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres nela, e habitares, e disseres: estabelecerei sobre mim um rei, com todas as ações que se acham em redor de mim, estabelecerás com efeito sobre ti, como rei, aquele que o Senhor teu Deus escolher, homem estranho, que não seja dentre os teus irmãos, e nem estabelecerás sobre ti, e sim um dentre eles. Porém, este não se multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos. Pois o Senhor disse: nunca mais voltei para este caminho. O que é que Deus está dizendo? Olha para sua irmã e diga assim: Egito já era. O negócio é a presença e para a glória direto. Diga para sua irmã: não lhe cabe mais voltar, não tem mais alternativa. Deus, pode dizer, diga: Deus não lhe dá mais alternativa. Você é dele, ele é seu. Você é dele, ele é seu. O Senhor já te tirou de lá, o que é que você vai fazer lá de volta? Pergunta para seu irmão: o que é que você vai fazer lá de volta? Lá não tem nada para tu mais não, já era. Você é dele e ele é seu. 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 A sua casa é dele, ele é da sua casa. É ele que comanda a tua casa, é ele que comanda a tua família. Ei, levanta a cabeça, mulher. Seu neto vai voltar, seu filho vai voltar, porque ele é que comanda a tua casa, rege a tua vida, continua regendo a tua família. É ele que vai continuar fazendo milagre na tua casa, na tua família, na sua vida, na vida dos teus. E receba de Deus esta profecia. E Deus, quando ele fala para as mulheres assim: não dá para voltar mais para o Egito, capítulo 32, versículo de número 15, diz assim: eu não quero que vocês voltem, eu quero que vocês façam uma única coisa.
Olha para a sua irmã e diga assim: tem um mistério para tu essa noite. Pode dizer, diga, tem um mistério reservado para nós aqui nesta noite. Quem crê que tem um mistério da parte de Deus aqui? Você crê que tem um mistério? Que Deus vai descortinar agora, que você vai continuar vencendo as suas pelejas? Escute o que Deus fala. Até que, ele fala assim, capítulo 32, versículo 14. O palácio será abandonado. A cidade populosa ficará deserta. Orfeu e a torre da guarda servirão das cavernas, sempre. Folga para o jumento selvagem e pasto para os rebanhos. E aqui é o mistério. Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Até que sobre nós derrame o seu Espírito lá do alto. Até que sobre nós se derrame o seu Espírito lá do alto. E pela última vez, levante a sua mão. Até que desça do céu os mistérios lá do alto. Escute, e aqui encerro. 1 minuto eu encerro. Atos capítulo de número 1. Vai lá, Atos capítulo de número 1. Atos capítulo de número 1. Versículo de número 8. Mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria, confins e até os fins da terra. O que é o mistério que ele reservou? Levante a sua mão. Poder do Espírito. Poder do Espírito. Poder do Espírito. Receba poder do Espírito. Levanta-te, mulheres, e recebe poder do Espírito. Recebe poder do Espírito. Recebe poder do Espírito Santo. Recebe poder do Espírito, porque está vindo do alto o poder. O poder, o poder, o poder, o poder. Receba de Deus o poder, o poder, o poder, o poder, o poder que há de vir lá do alto.